E aí, gente, beleza? Na aula de hoje nós vamos entender o que foi a experiência histórica, né, chamada de Estado liberal, né, e também entender algumas características que são primordiais a essa corrente de pensamento, né, essa corrente de pensamento da filosofia, da economia, né, da ciência social de modo geral, chamada de liberalismo, certo? Então vamos lá, galera. O Estado liberal ele surge, né, a partir das revoluções liberais, também chamadas de revoluções burguesas, no século XVIII, né, a partir do século XVIII. Né. A grande revolução liberal, né, a primeira grande revolução burguesa que vai acontecer nesse período é a Revolução Francesa, né, que vai por fim ao antigo regime, né, o antigo regime que vigorava na França, da divisão dos três estados, né, da nobreza, do clero, a burguesia e os trabalhadores, e vai construir, né, vai se lançar a construção de uma sociedade moderna, né, fundamentada, pautada, né, nos interesses da burguesia, né, e na perspectiva liberal. Então, o Estado liberal ele surge a partir deste contexto. É claro, inicialmente a Revolução Francesa na França, né, a partir de 1789, mas ao longo do século XVIII e XIX acontece também uma série de revoluções burguesas pela Europa e também pelo mundo, certo? O Estado liberal, ele defende a perspectiva de que o indivíduo, o indivíduo e as vontades individuais, elas têm que ser garantidas e respeitadas, assim como o direito, né, inalienável, né, ou seja, que não pode ser negociável, a propriedade privada. Então, o direito à propriedade privada, ele reverbera, né, sobre todas as noções de direitos dentro do liberalismo, certo? Há um princípio dentro do liberalismo de soberania popular, que é dada, portanto, pelos processos eleitorais, pelos processos democráticos, onde o povo escolhe os seus governantes. Então tem esse princípio de soberania e direito, né, da população que vai escolher os seus governantes, certo? Falei para vocês que o Estado, então, portanto, se a propriedade privada ela é um direito inalienável, cabe ao Estado garantir, né, a execução e garantir de fato que ocorra o direito à propriedade privada, certo? O Estado liberal, pessoal, ele se coloca como o grande salvador ou o grande guardião da ordem social e econômica, né? Portanto, na concepção liberal, né, esse direito à propriedade privada e a atuação individual dos sujeitos, ele tem que ser garantido sob esse contexto, né? Outra coisa fundamental é que o liberalismo, ele provoca, né, ele estabelece a separação entre a igreja e o Estado, né? Dentro do absolutismo, né, que foi a experiência anterior ao liberalismo, né, quando se fala em organização e gestão da máquina do Estado, né? Dentro do absolutismo, não havia separação entre igreja e Estado, né? Porque era tudo se misturado ali, nas decisões eram tomadas pelo rei absoluto, né? Mas também em consulta à entidade religiosa, à igreja do modo geral. Então havia uma interferência religiosa, né? Uma interferência da igreja direto sobre as decisões tomadas pelo Estado. Na concepção liberal, né, já no Estado liberal, há essa divergência e, portanto, a defesa de que o Estado ele tem que ser laico, né? O Estado ele não pode sofrer nenhum tipo de intervenção religiosa, né? Portanto, há aí de fato uma separação entre igreja e Estado. Outra coisa que acontece no âmbito do liberalismo é a separação entre o que é público e o que é privado, porque dentro do absolutismo não ficava claro, né, o que era público e o que era privado, porque tudo era entendido como uma propriedade real e, portanto, tudo pertencia ao rei, numa concepção geral. Dentro do absolutismo há muito claro uma concepção entre aquilo que é público, né, usufruto de todos e pertence e é administrado pelo Estado, e aquilo que é de direito privado, aquilo que pertence a uma pessoa ou a um grupo, portanto, não é de uso coletivo de todos, certo? Então há essas mudanças que ocorrem nesse processo que chamamos, né, e que emerge principalmente a partir do século XVIII, de liberalismo. Dentro da concepção liberal, pessoal, o Estado ele não deve intervir na economia. Os liberais pensavam que o Estado não deveria intervir na economia. Portanto, o mercado econômico se autorregularia sem a intervenção do Estado e caberia somente o Estado como guardião da ordem econômica. Então, o Estado garantiria que as atividades econômicas elas ocorreriam
sem a interferência direta do setor público, né, da administração pública. Essa é uma concepção assim, fundamental dentro da perspectiva liberal. A lei de oferta e de procura, né, a demanda, né, a oferta e a demanda, regularia esse processo, né? Quanto maior fosse a demanda, né, e maior fosse a oferta de serviços em determinados setores, isso levaria automaticamente à concorrência e, naturalmente, na concepção liberal, essa ocorrência levaria a uma ocorrência também de preços, né, portanto, uma disputa entre os preços. Os preços naturalmente desceriam por conta dessa concorrência, né? E a qualidade dos serviços e dos produtos gerados e prestados, eles naturalmente melhorariam nesse processo todo, certo? O liberalismo, pessoal, também como uma concepção contrária ao absolutismo, porque o liberalismo ele vem a partir de uma contradição do absolutismo, ele defende naturalmente a separação dos três poderes, nasce essa concepção de separação dos três poderes que administram o Estado, né? São eles o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. No período absolutista, o rei ocupava, naturalmente esses três poderes eles não existiam, né? Mas o rei ocupava as funções que hoje são dadas a esses três poderes. Então o rei absoluto fazia absolutamente tudo e tomava o conjunto de decisões, né? Dentro do Estado liberal, essa concepção ela muda, né? Entende-se que naturalmente tem que dividir os poderes constitucionais. Então surge com Tocqueville essa concepção de divisão de poderes. Aquilo que pertence e está na ossada do poder executivo, aquilo que está e pertence ao legislativo e aquilo que é determinado ao poder judiciário. Então, em tese, teria uma autonomia entre esses poderes, né, que tomariam um conjunto de decisões de acordo com as funções que são estabelecidas pelo modelo constitucional de cada país, que definiria o que é autoridade e quais são as funções de cada um desses três poderes, né? O Estado liberal ele nasce a partir dessas condições, principalmente para defender, né, na concepção liberal, as liberdades individuais e os direitos de empreender dos indivíduos, sem a devida intervenção do Estado e o respeito, né? Além do respeito, né, a defesa incessante da iniciativa privada, certo? Um dos principais autores do liberalismo foi Adam Smith, né, que sobretudo trabalhou com essa concepção que eu disse ainda há pouco, dessa relação entre autorregulação do mercado sem haver de fato uma priorização de interferência do Estado, certo? Essa foi uma aula sobre liberalismo e Estado liberal. Eu espero, né, que tenha contribuído ao estudo de vocês. Forte abraço e até a próxima.